Deixa eu orar para a gente começar e aproveitar bem o nosso tempo. Sou grato a Deus pela presença de cada um de vocês aqui. A disposição de caminharmos juntos, conferindo na sua palavra aquilo que Deus tem para nós sobre esses três assuntos tão relevantes, tão presentes na nossa sociedade, na nossa cultura e no mundo. O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos, né, do mundo. E há razões para isso. Então nós queremos compreender através das Escrituras como nós manifestamos isso. E nós não somos diferentes de ninguém, nas nossas fraquezas, mas sobretudo o que a Bíblia nos ensina sobre esses assuntos. E especialmente como podemos lidar com eles, e na perspectiva de um conselheiro e de uma conselheira bíblica. Como é que nós podemos ajudar outras pessoas que vêm até nós para pedir ajuda, conselho, socorro. Obrigado a Deus por essa classe tão expressiva, pela vida de cada um. Mas a nossa principal razão para te louvarmos e agradecermos é a tua presença aqui entre nós. Ó Deus, o Senhor já nos deu um tempo tão precioso ali, de adoração, de louvor, à volta da mesa do Senhor Jesus. E alegres, ó Deus, e firmados nessa condição e posição que nós temos em Cristo. Pai, nós viemos aqui hoje para estar com o Senhor, para estudar a Tua Palavra, para conferirmos, ó Deus, a suficiência dessas verdades que o Senhor nos revelou, para nos auxiliar, ó Deus, em toda e qualquer situação da vida. Obrigado pela vida de cada um, abençoa-nos aqui, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, a nossa proposta é oferecer para vocês, nessa caminhada de 8 aulas, este formato de curso. Eu dou a primeira aula, depois a Renata vai dar 3 aulas, 2 aulas, falando sobre ansiedade, o Rafael falando sobre o medo, mais 2 aulas, e a última parte vai ser a minha, com 3 aulas sobre a depressão. Bem, eu começo dizendo a vocês que ansiedade, medo e depressão são sintomas cada vez mais presentes em Campinas, nas nossas vidas, das pessoas com quem nós nos relacionamos, na nossa cultura, na nossa sociedade, no nosso país. Um mundo realmente desafiador, cheio de ameaças, que testa a nossa fragilidade diante de tantas ameaças que nós sofremos e também incertezas. Haja visto mais uma guerra que estourou ontem, até onde vai nós não sabemos. Agora imagine as seguintes situações. Uma mulher que, temendo ficar viúva ainda jovem por conta do seu marido que foi diagnosticado com câncer, revela extrema ansiedade. Um jovem que fica apavorado e nem consegue dormir diante das provas de vestibular na semana que vem. Podemos pensar também num pai de família que teme não conseguir mais sustentar a família diante da possibilidade de sofrer uma demissão da empresa profissional. E ainda imagine esta situação que poderia chegar até você. Uma mulher com profunda tristeza, dor, amargura, que não consegue se libertar desses sofrimentos angustiantes por conta de abuso sofrido na adolescência. Que resposta nós daremos para essas situações? Certamente nós podemos contemplar aqui sintomas de ansiedade, medo ou então depressão. Vejam, cada uma dessas situações apresentadas por pessoas que buscam ajuda, aconselhamento, precisam ser consideradas
com muito amor e cuidado. Ainda ontem conversava com uma pessoa familiar, de formação na psicologia. Ela disse: você percebeu que agora os estudos estão demonstrando que os psicólogos vão ter que mudar totalmente na sua proposta terapêutica? Porque até aqui as pessoas vão ao consultório, elas pagam por isso, vão uma, duas, tantas vezes quantas acharem necessário, e elas conseguem um profissional que explica os seus sentimentos. Na verdade, descreve seus sentimentos, mas não consegue explicar e nem trazer uma solução profunda e permanente. Ao iniciarmos este curso sobre esse assunto, eu gostaria de considerar com vocês exatamente nesse ponto de partida, porque isso é fundamental, a esperança que nós temos de transformação para qualquer um desses sintomas na suficiência da palavra de Deus. Ouça bem, esta é a autoridade que você tem, que nós temos. Não existe outra autoridade maior do que a autoridade das Escrituras Sagradas. Na verdade, o que distingue essencialmente os conselhos que obtemos nas Escrituras das muitas, e são centenas, de terapias que se propõem a resolver os problemas emocionais e mentais do homem, é exatamente a fonte onde ambas as propostas de ajuda fundamentam as suas preposições. Qual é a fonte? Isso é relevante. E a gente vive numa cultura que considera a Bíblia, na melhor das hipóteses, ultrapassada, irrelevante. Às vezes brincam com isso, distorcem, duvidam daquilo que nós apresentamos, e mesmo no ambiente da igreja, há muita gente, ao revelar sintomas de ansiedade, medo e depressão, correndo primeiramente para um profissional, para um médico. Veja, nada contra profissional ou médico. Isso às vezes é necessário. Mas o problema, quando o cristão recorre a esses recursos ou terapias e tratamentos, sem considerar o que a palavra de Deus diz, é que ele está deixando de lado aquilo que é essencial e suficiente para resolver as questões da sua vida. Então, como afirma o Dr. Bob Jones, que esteve conosco, se Deus permitir, vai estar conosco em agosto, a Bíblia não apenas informa o nosso aconselhamento, mas a Bíblia o conduz de ponto a ponto, como se diz lá na terrinha, de cabo a rabo. A Bíblia informa e conduz o nosso aconselhamento para tratarmos da ansiedade, do medo e da depressão. Então, esses sintomas, embora não apareçam exatamente nas Escrituras como esse nome, você não vai encontrar lá a palavra depressão, vai encontrar ansiedade, medo, mas aparecem outros termos, e na verdade os sintomas semelhantes estão todos lá. Então nós iremos considerar aqui a realidade desses problemas nos nossos dias, quais são as suas raízes, o que acontece na vida de uma pessoa com esses sintomas, e especialmente iremos trazer uma abordagem bíblica que nos oferece esperança, tratamento e cura para lidarmos com eles. Deixa eu contextualizá-los um pouquinho sobre o que é suficiência. Esse é um termo muito importante, adotado pelos batistas, presbiterianos, a Igreja da Fé Reformada. Em 1647, o parlamento escocês aprovou
nessa reunião em Westminster, aquilo que define a suficiência das Escrituras. Vejam, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas indispensáveis, a sua glória, a salvação, fé e vida do ser humano, ou está expressamente registrado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. É um documento doutrinário, um documento que sistematiza as principais crenças da fé cristã reformada e calvinista. E qual foi o objetivo desse documento? Promover unidade doutrinária na igreja, já que havia muita divisão nas igrejas da Inglaterra, Escócia, Irlanda, especialmente no período de grande instabilidade política e religiosa. Os batistas também se reuniram em 1689 e definiram o que é suficiência. A Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação de fé e obediência. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, para a salvação do homem, a fé e a vida está expressamente declarado ou necessariamente contido nas Escrituras. Nós alinhamos com isso. A Igreja Batista a Fonte defende isso no seu regimento, na sua carta de doutrinas. Agora, uma pergunta que talvez já tenha surgido aí na sua mente. Até que ponto as Escrituras são suficientes? Vejam, com isso nós não estamos dizendo que nós não precisamos ou não precisaremos da ciência, dos médicos, psicólogos, psiquiatras e outras fontes de informação. Mas nenhuma delas é suficiente. E nenhuma delas se compara à suficiência que somente as Escrituras nos oferecem. Então, o que eu quero dizer aqui? A Bíblia, ela não fala sobre o tudo que nós precisamos nessa vida. Qual o caminho que você vai tomar para ir para casa? A Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala com princípios que você deve seguir, obedecendo às leis, né? Dirigir seu carro com os olhos abertos e por aí afora. Então, a Bíblia não fala tudo o que precisamos nesta vida, porque nós precisamos também do conhecimento extra-bíblico, e graças a Deus. Outro dia alguém me mandou um vídeo espetacular sobre um jovem maestro, músico, e ele começa um belíssimo teatro na Filadélfia, ele é inglês, com um instrumento musical, dando o tom. Ele vai fazendo os sons dos instrumentos. Depois outro instrumento, ele vai acrescentando. Outro instrumento, mais outro, mais outro, mais outro. De repente ele faz isso, todos tocam e aquela harmonia perfeita. Depois ele começa a mexer com a plateia e dá o tom. E de repente, ao final, encurtando a história, belíssimo espetáculo, ele cantando, a orquestra tocando e toda a plateia cantando com uma alegria contagiante. Eu falei, meu Deus, como é que ele consegue guardar muitos detalhes? 50 minutos de gravação. Eu falei, Senhor, como o Senhor é grande em dar ao ser humano tal capacidade. Outro dia, eu li uma manchete dizendo que uma pessoa considerada a pessoa com maior grau de inteligência da Terra, dizendo que o que o leva a isso é a Bíblia. O que o torna mais sábio são as Escrituras. Então, como é que o conhecimento extra-bíblico não é suficiente para nos dizer quem nós somos e por que fazemos o que fazemos?
porque somente Deus tem esse domínio. Nós não somos capazes de entender o ser humano senão à luz daquilo que a Bíblia nos revela. Por isso que, por mais especial ou necessário que seja o conhecimento humano, se esse conhecimento humano, e agora trazendo para o nosso contexto aconselhamento bíblico, terapia, se esse conhecimento humano não entende o homem como Deus entende, se essa antropologia, por melhor que seja, não é bíblica, ele vai ser limitado. E sendo limitado, ele não é capaz de trazer aquilo que somente as Escrituras podem trazer ao ser humano. Então as Escrituras são necessárias e suficientes para nos oferecer toda uma estrutura para compreendermos todos os aspectos da nossa vida. Nada fica fora. E a gente precisa reconhecer que as Escrituras, elas é quem definem a agenda, as prioridades, o propósito de Deus sobre a existência humana. Então nós não espere que através desse curso vocês saiam daqui com uma receita. 10 passos para lidar com a ansiedade e se livrar desses sintomas. Há um propósito mais elevado. Através das Escrituras, nós gostaríamos que vocês saíssem aqui ao final do curso não apenas conhecendo passos para lidar com a ansiedade, recursos que existem também fora para lidarem com isso, mas também como glorificar a Deus mesmo em meio à ansiedade e após a vitória contra a ansiedade. Esse é um propósito muito mais elevado, tem a ver com a nossa razão de existir aqui nesta vida. E para vocês, conselheiros e conselheiras bíblicas, todo conselheiro bíblico deveria avaliar se em suas interações com seus aconselhados, vejam, de uma maneira formal ou informal, não importa, nas nossas conversas, num gabinete, numa sala, numa padaria ou de uma outra maneira, caminhando, todo conselheiro deveria avaliar-se em suas interações com seus aconselhados essas prioridades primárias de Deus com respeito à experiência humana são também as suas prioridades primárias com respeito às experiências dos seus aconselhados. Por isso que eu não creio que devamos aplicar simplesmente um projeto que é celebrando a restauração. Através de alguém que ora, traz o quebrantamento, as pessoas se manifestam e todos os problemas são resolvidos ali. Não. As pessoas precisam de um ambiente seguro para que possam expor não apenas seus sentimentos, mas abrir o seu coração para que essas raízes sejam conhecidas à luz da verdade, então a própria palavra possa ministrar, sendo você, conselheiro ou conselheira, apenas um instrumento para facilitar a obra de Deus de transformação na vida da pessoa. O que faz o aconselhamento ser bíblico é como nós, conselheiros, compreendemos a Bíblia. Como é que nós compreendemos a Bíblia? Um livro de domingo? Para a nossa religiosidade? Durante a semana fica fechado? Quando vem pedir ajuda, que conselhos nós vamos oferecer a essa pessoa? Nós podemos dar bons conselhos, mas nada se compara ao poder transformador da palavra, que não volta vazia, quando aplicada, ministrada ao coração humano. Então notem, a Bíblia não é meramente mais uma fonte de informação, por favor. Não cometam esse pecado. Não coloquem as Escrituras em segundo plano. A Bíblia dirige o aconselhamento.
cria, impulsiona toda a nossa abordagem. E é por isso que nós temos que considerar duas implicações. Primeira, o seu, o meu, o nosso aconselhamento refletirá o tema central da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Qual é? A obra redentora de Cristo. Não há transformação no coração, perspectiva de vida, propósito, sentido, salvação, sem que a pessoa conheça Jesus Cristo como seu Salvador. O conselheiro não está interessado em ter um religioso. Alguém que está fora da igreja, venha para a igreja. O conselheiro não está investindo apenas para preparar alguém para que vá sem ansiedade, sem medo e sem depressão para o inferno. Ele precisa de Cristo. Então, a nossa abordagem tem a obra redentora de Cristo como tema central, que é o tema central da Bíblia. Mas, além disso, o nosso aconselhamento, ele refletirá também a principal visão ministerial da Bíblia. Qual é? Levar Jesus aos necessitados e ajudá-los a conhecê-lo, amá-lo, glorificá-lo. Na verdade, Deus estabelece um alvo para a sua vida, a minha vida, e do seu aconselhado ou da sua aconselhada. A estatura de Cristo, a solução do problema, é parte desse processo de crescimento e santificação. Então, o aconselhamento bíblico, ele é cristocêntrico. E eu quero trazer um exemplo aqui de Paulo. Vamos ler juntos? Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Paulo está falando de Cristo. E aqui temos o exemplo do seu ministério. Notem que importante. Primeiro, a tarefa principal do apóstolo, proclamar Cristo. É sobre isso que ele está falando. Proclamar Jesus. Segundo, qual é o método que Paulo está utilizando aqui? Advertir e ensinar. Ensino público e particular. Né? Nós apreciamos muito os nossos cultos. E o ponto principal dos nossos cultos é a palavra que é ministrada durante 45 minutos. Mas o quanto nós apreciamos também o ensino que é feito aqui, no seu discipulado, na sua coinonia. Ou numa sala, somente com uma pessoa. Ele não é menos importante do que o que se prega no púlpito no domingo, manhã e noite. Isso importa muito, porque aqui nós demonstramos o valor que nós damos à palavra, e esse é o método. Advertir e ensinar, publicamente ou em particular. Qual é o público de Paulo? Me ajudem. Qual é o público alcançado aqui? Ou a ser alcançado? Hã? Todo homem perfeito. Ele não tem uma pessoa somente em mente. Ele tem as pessoas. Todas. Proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Cada um, seja em Éfeso, Tessalônica, seja na Galácia, qualquer outro lugar, o seu público-alvo é a todos. É por isso que nós abrimos as portas a toda pessoa que precisa de ajuda. Seja
vindo a solicitação através do site, secretaria, coinonia, encaminhamento, contato pessoal direto. Um grupo bastante expressivo de pessoas. Maior parte da igreja, mas também uma grande parte de pessoas de fora. Todos. A igreja não pode negar auxílio e aconselhamento a toda pessoa que pede, que solicita. Eu tenho dito que após aquela série sobre família, que a gente teve no final do ano, aumentou muito. Os conselheiros e conselheiras não estão dando conta de tantos casos e principalmente conflitos conjugais. Graças a Deus por isso. A palavra fala, as pessoas têm um fardo muito pesado, não estão conseguindo resolver sozinhas. A bênção da mutualidade é colocada em prática. O uns aos outros, para admoestar, exortar, orar, ajudar a levar o fardo. Qual é o resultado desejado aqui no texto? O que ele tem em mente? Qual é o alvo final? Apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Aqui o sentido é maduro, todo homem maduro, o alvo da maturidade. Esse é o alvo do conselheiro, apresentar todo homem maduro, toda mulher madura em Cristo. E qual é a sua fonte de poder? Ele fala, conforme a sua força. Força de quem? Cristo, que atua poderosamente em mim. Não é a minha força, a sua força. Por mais gratificante que seja ver um casamento restaurado, um adultério perdoado, tratado, uma pessoa com depressão voltar a ter alegria na vida, o poder é de Jesus. Enquanto a palavra é ministrada, o Espírito Santo atua. Então eu quero considerar com vocês alguns textos bíblicos que apresentam a suficiência da revelação de Deus para tudo o que devemos crer e para a maneira como nós devemos viver conforme a sua vontade. O primeiro texto é esse. Não faz muito tempo, o Natanael nos trouxe uma abordagem em cima não apenas desse, mas de outros versos, antes e depois. Mas eu queria destacar apenas este aqui. Vejam que o salmista Davi, ele está esclarecendo aqui como que as Escrituras revelam aspectos do caráter de Deus que não foram revelados na natureza. Você pode olhar para o mar, para a floresta, para o céu. Você não vai encontrar nessas obras magníficas do Criador aquilo que somente as Escrituras nos revelam. Então ele apresenta qualidades das Escrituras para nos dizer exatamente que a revelação de Deus, a revelação escrita, conduz a um relacionamento de salvação com Ele e que a sua palavra é a verdade necessária para transformar o homem profundamente a partir do seu próprio coração. Opa! A gente tem ensinado isso aqui nas aulas de aconselhamento, nas nossas conferências. O conselheiro não olha, não cuida apenas do comportamento, o que aparece. O que aparece precisa ser investigado à luz da palavra para que se chegue ao que o coração, porque é o coração que revela a ansiedade, o medo, a depressão. Isso distingue o seu aconselhamento bíblico daquele que é oferecido por alguém que não conhece a verdade de Deus. Aquele, por mais genuíno, por mais aplicado que seja, não
vai focar o coração. Mas como é que eu posso ajudar uma pessoa ansiosa, com medo, depressiva, sem que eu toque o coração dela? Digo, eu não. Sem que eu olhe para o coração dela e ministre a palavra para que Deus fale a esse coração e opere a cirurgia após de aplicar a ressonância desse coração, expor tudo que está lá dentro, a cirurgia seja aplicada pelo Espírito enquanto a palavra é ministrada. Então estes versos aqui, porque para o salmista as Escrituras transformam, ele provou isso na sua própria vida. Esses versos resumem o que todo aconselhado deseja. A pessoa vem até nós, ela busca restauração. Ela quer lidar, ela quer vencer um problema, derrubar uma barreira, uma luta, pode ser uma longa luta de anos. Ela busca isso. Ela vem também precisando de sabedoria. Como é que eu faço? O que eu faço? Como é que eu lido? Semana passada mesmo, uma pessoa veio desesperada. O que eu faço? E foi bom abrir as Escrituras, apresentar alguns passos que Deus propõe. A coisa esquentou um pouco mais nesse relacionamento conjugal, mas ao final veio um quebrantamento, a contrição, o reconhecimento, o perdão. Só a palavra tem esse poder. Conselheiros bíblicos, eles creem na Bíblia e creem que somente ela fornece às pessoas a restauração, a sabedoria, a alegria e a luz que elas necessitam. Então, destacando esses 4 benefícios que o salmista apresenta. Primeiro é que ela restaura a alma. Quem restaura a alma? A palavra, as Escrituras. Aqui ele usa vários termos: testemunho, lei, estatutos, palavra, para se referir às Sagradas Escrituras. E o que restaura a alma aqui é o termo lei, Torá. O que o salmista está nos ensinando é que a Bíblia é completa e nada lhe falta. E como resultado disso, ela é completamente apta, uma redundância, né? Completamente apta para restaurar a alma, o ser interior, o que está lá dentro, a psique. A palavra restaurar, na língua hebraica, traz essa ideia de retornar, ou voltar, converter, trazer de volta alguém que está indo para o mau caminho. Está quebrado, está iludido, está sem esperança, está abatido, está sofrendo. A palavra tem o poder de trazer de volta. Esse verbo é um verbo frequentemente usado nas Escrituras para arrependimento, voltar-se para o Senhor, ou então, às vezes, usado para restauração espiritual, ou o retorno de algo ao seu estado original. Quando é que o homem se desviou do seu estado original? No Éden. Né? Quando? Quando entrou o pecado. Aquela pessoa, aquele casal, que vivia em perfeita harmonia com o Criador, foi corrompido por causa do pecado. E desde então, o homem vive ansioso, com medo, deprimido. E Jesus Cristo veio exatamente por causa desta miserabilidade humana, em socorro ao encontro, uma vez que o homem nada poderia fazer. Né?
Cada vez mais novas propostas estão surgindo aí, faça isso, faça isso, faça aquilo, apontando. Eu ouvi dizer que tem aumentado muito o número de centros espíritas em Campinas e jovens buscando o espiritismo. Ilusão. Não há salvação sem a caridade. Mentira. O livramento da ansiedade, do medo, na falsa ideia de que se possa consultar entes queridos que já foram, a mentira diabólica. A palavra restaura. Além disso, ela dá sabedoria, porque o salmista está dizendo que as escrituras tornam o simples sábio. É interessante que a gente vê muito o oposto, né? Sábios aos olhos humanos, mas sem sabedoria perante Deus. A palavra leva o homem a sair da tolice. Você já pensou nessa grande bênção que você tem como filho de Deus? De saber mais do que muita gente capacitada, mesmo em Harvard. Você já pensou nisso? Você enxerga o que ele não enxerga se ele não conhece a Jesus, se ele não foi iluminado pelo Espírito Santo. E essa capacidade Deus nos dá para podermos lidar com os nossos problemas sob uma perspectiva correta, porque essa é uma grande necessidade das pessoas, olhar para si mesmas, para as circunstâncias à sua volta, para Deus, para a vida, como Deus olha. E isso nos foi revelado através da palavra. Que privilégio Deus nos dá. Então o salmista diz que as escrituras tornam o simples sábio, leva o homem a sair da tolice ou ignorância para a sabedoria, porque as escrituras revelam a glória de Deus em Jesus Cristo. Conforme Paulo diz aos Coríntios, Ele é a nossa sabedoria, Cristo Jesus. Vós sois dele, 1 Coríntios 1,30, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Essa é a maior sabedoria que o homem pode obter, porque ela é sabedoria para a vida, é sabedoria para saber lidar com os problemas e recursos, para poder diagnosticar corretamente os problemas. Somente as Escrituras nos revelam isso. O salmista também diz que alegra o coração. Agora imagine, nós estamos tratando aqui de um curso que fala de ansiedade, medo e depressão. Como é que uma pessoa ansiosa ou com medo ou com depressão manifesta o seu semblante? Tristeza, preocupada, agitada, cabisbaixa muitas vezes, querendo se isolar do ambiente social com outras pessoas. Mas o salmista diz que a palavra alegra o coração. Porque ela ordena uma vida. Ela infunde alegria nesse coração que está triste. Quer seja por conta de uma tristeza causada por sofrimento, quer seja pelo próprio sofrimento causado pelo seu próprio pecado. Como Davi. Perdeu a alegria. Não conseguia dormir após o seu adultério. Seus ossos gemiam. Não tinha fome. Tormento, angústia. Mas ele vai dizer lá no Salmo 32,
Quando eu confessei e deixei, a alegria me foi restituída. Queridos, eu não tenho dúvida de que muitos de vocês poderiam estar aqui dando um testemunho. Eu era triste, hoje sou alegre. Cristo mudou a minha vida. Eu tomava muito remédio para minha depressão. Jesus Cristo me restaurou. Ele usou também um profissional, mas o meu problema maior estava aqui dentro de mim. Nós temos pessoas aqui na igreja que passaram por isso após longos meses e anos de tratamento sem nenhuma conexão com as verdades que transformam. Então, ansiedade, medo e depressão abate o coração. Mas a palavra do Senhor coloca em ordem o coração humano e lhe traz alegria. Só para concluir, ainda nesse salmo, por fim eu queria destacar essa declaração do salmista de que a palavra ilumina os olhos, porque ela é fonte de toda a compreensão. Não contém erros. Portanto, ela pode iluminar o homem, porque ela é pura. Separada do mal, ilumina os olhos da mente e do coração para que nos tornemos capazes de responder a Deus. A gente deve se lembrar que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a luz da glória de Jesus Cristo. E somente o Evangelho tem o poder de abrir os olhos que foram obscurecidos pelo Deus deste século. Como a gente vê isso no nosso aconselhamento? Pessoas que chegam, elas não têm luz. Elas não conseguem enxergar nada além do seu próprio umbigo. E quanto mais elas lutam sem Deus, o problema aumenta, porque ela não vê solução. Ainda que temporariamente alguns sintomas possam ser aliviados, não há transformação profunda e permanente nesse coração. Somente a palavra ilumina para quem está nas trevas e precisa de esperança. O próximo salmo que eu gostaria de ver com vocês é o 119. Você pode abrir a sua Bíblia. Só quero destacar alguns versos aqui. Quão importante é, indispensável, nós termos o nosso prazer na palavra, nos conselhos do Senhor. Não simplesmente porque nós somos limitados, não sabemos de tudo, mas porque nada se compara aos conselhos que nós obtemos das Escrituras Sagradas. Então, no Salmo 119, vejam, o salmista diz no verso 24: sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Por isso que, quando alguém sai correndo para buscar ajuda para algum problema sem antes abrir a palavra e buscar o conforto, a esperança que nela existe, é triste, é limitado. Verso 92, o salmista diz: se a tua lei não fosse o meu prazer, olha só, o sofrimento já me teria destruído. Gente, está aqui. Ansiedade, medo, depressão destroem uma vida. Mas a palavra traz esperança. Como vimos, alegria ao coração, ilumina os olhos, restaura. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. O salmista está, de fato, celebrando todo esse impacto da Bíblia na alma humana que cobre as muitas emoções.
O nosso Deus fornece uma perspectiva formativa sobre os distúrbios comuns que nos afligem e que levam as pessoas a buscarem aconselhamento. Mais um, 143, ele diz: tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Possivelmente aqui ele está se lembrando da sua depressão, da sua dor. Mais um, 165, os que amam a tua lei, o quê? Desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar. Que bênção nós temos na palavra. No Novo Testamento eu quero trazer aqui na carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, quando Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que nós temos aqui nesta carta paulina? Paulo, para ele, as Escrituras são apresentadas como o nosso suficiente instrutor para a vida. Ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, desde a primeira até a última palavra que foi nos trazidas na língua original, no hebraico, os primeiros manuscritos, no grego do Novo Testamento, algumas partes em aramaico do Velho Testamento, mas toda Escritura é útil. Eu sei que há uma versão mais antiga que diz assim: toda Escritura inspirada por Deus é útil. Ou seja, pode induzir ao erro, né? Que erro? Alguém pensar que nem toda a Escritura tenha sido inspirada por Deus. Mas toda ela foi inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, isso a torna autoridade sobre as nossas vidas. A tradução literal aqui para a palavra inspirada é soprada. E em vez de pensarmos que os escritores da Bíblia, como Paulo, Moisés, Davi e tantos outros, terem sido inspirados a escrever, o que nós temos que entender é que o Espírito Santo soprou a mente de Deus em forma escrita. A inspiração aplica-se aos autógrafos originais da Escritura e não aos autores da Bíblia. Eram homens de Deus, sem dúvida, guiados por Deus, sim. Mas essa palavra veio diretamente de Deus e eles escreveram exatamente o que Deus queria que eles escrevessem. E Deus respeitou os estilos, as culturas de cada um e outros aspectos. Então, essa inspiração aplica-se aos autógrafos originais. E tendo sido inspiradas por Deus, toda a Escritura, então, ela é proveitosa. Ela faz sentido. Ela não nos foi revelada sem que tivesse proveito. Ela é proveitosa, ela é benéfica para a vida. A sua utilidade é demonstrada aqui nesse texto em pelo menos 4 das suas funções de instrução para a vida. Vejam,
As Escrituras ensinam o que devemos crer. É através delas que aprendemos o que devemos crer em relação a Deus, em relação ao Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo, em relação a nós mesmos. Gente, todos nós somos teólogos, certo? A nossa teologia tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com Deus, como nos prostramos diante dele. Isso envolve toda a nossa vida. Faz diferença que a nossa teologia seja bíblica? Claro. A teologia não existe, ou seja, a teologia bíblica não existe simplesmente para que nós possamos adquirir conhecimento sobre Deus, sobre a vida. Mas a teologia é indispensável para que a nossa vida faça a diferença. O nosso andar, o nosso viver, o nosso fazer, o nosso aconselhamento esteja em sintonia com a teologia bíblica. Então Deus espera que sejamos bons teólogos. Quem é o bom teólogo? É aquele que conhece as Escrituras, que sabe, ainda que entenda essa teologia de uma forma sistematizada, ele sabe quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito, seu papel, os anjos, a escatologia, a volta de Jesus, a importância que ele dá à Bíblia, a bibliologia dele é coerente com aquilo que as Escrituras. Então vejamos a exortação de Paulo a Timóteo. Devemos ter cuidado com a nossa teologia. Foi o que ele disse a seu filho na fé, jovem pastor. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. O conselheiro aplica a si mesmo antes de ajudar o aconselhado a aplicar as Escrituras. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Salvar do quê? Salvar do engano. Nós estamos considerando aqui um contexto de hereges que andavam naqueles dias. Salvar do engano. A nossa boa teologia, a teologia bíblica, nos protege dos enganos desta vida e das propostas ou falácias humanistas que não focam na obra redentora que há unicamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é através das Escrituras que nós aprendemos o que devemos crer em relação a Deus, a nós mesmos, a Cristo. E ensinar aqui está relacionado à doutrina. Nós iniciamos há poucos dias o Instituto Bíblico, o primeiro ano de doutrinas bíblicas. A primeira qual foi? Qual foi? Apologética. Quão importante é estarmos bem embasados biblicamente falando para sabermos responder lá fora aqueles que perguntam sobre a nossa fé, aqueles que não têm esperança e precisam saber. Então ensinar está relacionado à doutrina, mas nunca uma doutrina separada da vida. Vejamos a exortação de Paulo, então. Seguinte, as Escrituras nos repreendem quando nós erramos. A ideia aqui é que elas reprovam ao apontar com precisão quando e onde abandonamos o caminho da retidão e da obediência. Nós temos um ministério que Deus coloca sobre nós.
Meus irmãos, nós pecamos se nós não levarmos a sério esse ministério, que é a responsabilidade de investirmos uns nas vidas dos outros, ministrarmos uns aos outros quando há necessidade. Paulo diz aos Gálatas: se alguém for surpreendido em alguma falta ou em algum pecado, como diz a NVI, vocês que são guiados pelo Espírito, que têm o Espírito, ele chama de espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. De quem é a responsabilidade? Dos pastores apenas? Não. É sua, é minha, como filho ou filho de Deus. O Espírito Santo, ele usa as Escrituras para nos levar ao arrependimento e também ao nosso aconselhado. Então nós devemos atentar muito para esse ministério de mutualidade. Por exemplo, preste atenção. O membro da igreja tem falado mal, fofocado de outro irmão, espalhando críticas, comentários negativos, depreciativos, mas justifica dizendo que ele está apenas sendo sincero. Então, Deus coloca sobre mim, sobre você, essa responsabilidade de chamar esse irmão à parte. Eu não vou falar para ninguém. Eu vi, eu percebi, eu ouvi. E dizer: irmão, eu preciso bater um papo com você à luz da palavra de Deus. Não vou falar para o Fernando. Eu tenho ouvido alguns comentários de que você está falando mal de outras pessoas da igreja, seus irmãos em Cristo. Talvez você veja isso como sinceridade. Sinceridade sempre é muito boa. Mas a Escritura nos ensina que a língua pode causar grande destruição, conforme nos diz Tiago. E falar mal de alguém é condenável por Deus. Além disso, Efésios 4:29 diz que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca, mas apenas a que a edifica. E sabe, meu irmão, sempre que falamos mal de alguém de forma depreciativa, mesmo que seja verdade, precisamos perguntar: isso edifica? Promove unidade? Glorifica a Deus? E eu posso continuar aqui essa conversa, mas eu queria apenas trazer aqui esse contexto da sua responsabilidade, da minha responsabilidade, de nos auxiliarmos mutuamente para que a batalha contra o pecado seja vencida. Isso é igreja. Nós ministramos uns aos outros. Então as Escrituras nos repreendem quando nós erramos. Além disso, as Escrituras nos trazem de volta para o caminho da retidão. E a palavra aqui é correção. A correção significa endireitar. Não apenas nos condena e reprova, mas a palavra também ensina como retornar ao caminho certo, como eu mencionei. O caminho da verdade, para que possamos então estar em comunhão com Deus uns com os outros e também sermos úteis nas mãos de Deus. Vamos ver se alguém se lembra aqui da história de Natã, que foi um homem que Deus usou, um profeta, para que Davi pudesse admitir o seu pecado. Alguém se lembra? Conta pra gente, então. Fica em pé, pode ficar. Rapidinho, poucas palavras. Preste atenção. Ele estava
no jardim da casa dele, do palácio, né? E ali ele viu Betseba tomando um banho de sol nu e ficou encantado com ela e chamou ela para ter uma relação sexual com ela, e ela foi. Ele era o rei, afinal de contas. E aí Davi comete esse pecado, porque ela era casada com Urias, e Urias era um oficial fiel ao Davi, muito fiel. Tanto é que Davi chama ele de volta. Davi chama ele de volta para ele dormir com a mulher dele, e ele não dorme com a mulher dele, ele fica lá na porta do palácio junto com os homens e tal. E aí, depois de um tempinho, ele volta para a guerra. Davi pede para ele ir para frente da guerra, para matar Davi, para ele matar Urias. E aí Urias morre e Davi fica com o pecado da morte do Urias e do adultério. Aí o Natan vai lá dar uma lembradinha. Socorro. Bom, a lembradinha que ela se refere não foi uma simples lembradinha. Foi algo muito importante. Deus usou o profeta para a correção de Davi. Ele contou uma história de um rico que havia roubado uma única ovelha de um vizinho pobre. E para reprovar esse pecado desse homem perverso, cruel, Davi ficou extremamente irado, né? E a sua fúria era tamanha que desejava matá-lo. E simplesmente Natan, estou encurtando a história, disse: Davi, você é o cara. Você cometeu tal pecado. Você abominou o Senhor. Você fez isso com a mulher do teu soldado. Você colocou esse soldado lá para ele morrer. Você é o cara. E a Bíblia diz em 2 Samuel 12 que essa confrontação bíblica, que ele expôs a verdade, arrebentou o coração de Davi. E em resposta ele disse, a ficha caiu: pequei contra o Senhor. Percebe? Como livrar alguém do tormento da culpa? Podemos ter certeza que ele estava carregando essa culpa. Pecado duplo, coração iníquo, ansiedade, medo, depressão. Era pouco. Mas agora, ao ser confrontado, alguém que desejava trazê-lo de volta, ele reconhece: eu pequei, eu sou esse cara aí. Além disso, as Escrituras nos treinam para uma vida de retidão. E o propósito desse treinamento da palavra é para que sejamos competentes ou perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, quando a gente usa fielmente a palavra de Deus nos aconselhamentos, nos aconselhando a nós mesmos, nós somos perfeitamente habilitados pelas Escrituras Sagradas. A palavra paideia, que é usada aqui para treinar, é uma daquelas palavras às quais o cristianismo atribui um significado bem mais profundo. Para o grego, significa simplesmente educação. Mas aqueles que têm aprendido que a estultícia está ligada ao coração, tanto da criança como do homem, e que a vara da disciplina a afastará dela,
dão à palavra paideia um significado adicional, ou seja, toda instrução efetiva para a humanidade caída inclui e implica correção, na qual deve haver epanortoses. Este termo ocorre uma única vez no Novo Testamento e está intimamente relacionado à paideia em 2 Timóteo 3,16. Esse é o comentário do Richard Trent nesse livro. O autor de Hebreus, quem é o autor de Hebreus? Vocês não sabem, né? Você acha que foi Paulo? A maioria acha que foi Paulo. Alguns acham que foi uma mulher. Porque depois de escrever todos esses capítulos, está lá no finalzinho. Resolvi escrever resumidamente. Vejam, Hebreus 4 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Vocês conhecem? Ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Gente, prestem atenção nesse texto bíblico. Para afirmar a suficiência da palavra, o autor aqui nos mostra que ela tem poder para realizar uma cirurgia de transformação no coração do homem, no seu interior. A afirmação é: ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aquela espada que penetra. Ela corta de um lado e de outro. Muitas vezes é semelhante ao punhal que é usado para sacrificar um porco e acertar o coração dele. Mas ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então não há nada que possa ser revelado. Não há nada que fique às escondidas mediante o poder revelador da palavra de Deus. E é essa palavra o principal instrumento no aconselhamento. Porque quando ela é ministrada, o Espírito atua nesse coração para operar a transformação. Então aqui encontramos 5 características da palavra que demonstram a suficiência da palavra no ministério do aconselhamento bíblico. Quais são? Ela é viva. Ela também é eficaz. Depois, penetra, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é o que ele está dizendo aqui no texto. Se é a palavra de Deus, ela fala com a autoridade de Deus. E no aconselhamento, ela é a autoridade máxima, como eu disse. Porque Deus se revela como aquele que fala pelas coisas criadas, os céus manifestam a glória de Deus. E por meio do seu Filho, a expressão máxima de Deus entre nós. Mas Deus se revela também através da palavra escrita. Portanto, ela é a fonte e autoridade para o nosso aconselhamento. É quem tem a última palavra. Quando, numa determinada situação, existe o conselho de um profissional não cristão, o conselho da palavra,
e há dúvida aqui sobre qual caminho a seguir, não há nenhuma dúvida para o cristão. A autoridade da palavra deve prevalecer, porque ela é a palavra de Deus. É a fonte e autoridade para o nosso aconselhamento. Além disso, a Bíblia é um livro vivo, o que a torna distinta de qualquer outra literatura que existe. E o termo vivo aqui, ele diz que ela é viva, vem do verbo que está no tempo presente e pode ser traduzido como viver constantemente ou viver ativamente. Algo que tem vida. Então a palavra é viva por refletir o próprio caráter de Deus, sendo ela e ele a fonte de toda a vida. Não há vida sem Deus e sem a palavra. Uma revelação que é viva, ela também tem uma aplicação constante às nossas mentes e aos nossos corações. E sendo viva, ela é vivificadora. Ela é capaz de transformar, de restaurar, de alegrar o coração, de levantar o que está caído. Vejam, em Tiago capítulo 1, versículo 21, nós lemos: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Não está se limitando aqui à salvação da morte, do pecado, mas a salvação da própria alma. Sendo viva, é vivificadora e capaz de salvar e transformar a alma. Além disso, por ser viva, vejam, João disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Vida. E vida em abundância. Vida abundante. Para o ansioso, para o que tem medo, para o que está deprimido. Além disso, ele diz que ela é eficaz. E esse termo aqui, traduzindo o verbo, a tradução literal seria energia, ou energes no grego, que significa ativa e traz também essa mesma ideia de algo ativo, não morto, que tem vida. E sendo ativamente viva, ela é também produtiva, ela produz frutos. Aquilo que Isaías escreveu, né? Ele confiava que a palavra de Deus cumpriria o seu propósito quando pregada, porque ela não voltaria vazia. Então veja a importância de nosso aconselhamento, nós ministrarmos a palavra. Porque a palavra é o instrumento do Espírito Santo para produzir os frutos espirituais e a transformação no coração do homem ou a sua santificação. E quando ela é usada no aconselhamento, ela produz mudança e também crescimento. E ainda ela penetram a mente, penetram o coração. Só destacando aqui que essa locução adjetiva, mais cortante que, ela tem origem numa raiz que significa literalmente cortar. Então, como uma espada de dois gumes, ela atravessa o mais interior de uma pessoa, expondo tudo aquilo que está lá dentro do seu coração. Quando uma senhora de um outro estado
me foi trazida por sua amiga, irmã em Cristo, por conta de uma depressão profunda que a limitava totalmente, muito abatimento e tristeza. Quando aconselhada com a palavra foi ministrada, ela abriu o coração e revelou o que nunca havia revelado para ninguém. Já nessa idade avançada, ela revelou com lágrimas: eu não consigo perdoar a pessoa que abusou de mim na adolescência. Que libertação essa mulher encontrou. Continuou sendo acompanhada por médicos, irmãos em Cristo na sua cidade, mas nesse exato momento a palavra penetrou e ela concedeu perdão ao seu ofensor. Não tinha mais nenhum contato, não sabia onde estava esse homem. E se libertou da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, a palavra é usada para descrever a natureza das palavras que procedem da boca do Filho de Deus. Então, conselheiros bíblicos, eles devem permitir que a palavra realize no poder do Espírito a obra de penetrar e curar. Não duvidem desse poder. Há sempre esperança. Nós poderíamos aqui compartilhar com vocês casos dificílimos. Parece, aos nossos olhos, sem qualquer chance de solução, mas que encontraram transformação no poder transformador do Espírito mediante a palavra ministrada ao coração. Nada, nem mesmo o nosso pensamento mais íntimo está escondido do discernimento da palavra de Deus. Em alguns dos nossos cursos, pessoas foram tocadas e vieram buscar ajuda para se libertar de vícios escravizadores, medo, ansiedade e tantos outros problemas. A palavra é um livro de discernimento, porque elas penetram a mente e o coração, tendo também a capacidade, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela é apta também para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse é o último termo aqui. O termo grego é críticos, do qual se deriva a palavra crítica, e aparece somente aqui também em todo o Novo Testamento. Porém, a raiz da palavra aparece no Novo Testamento, em outros textos, para se referir a Deus como juiz e aos homens quando atuam como juízes para julgar. Hebreus 12, 23. A ideia então é que a palavra, ela analisa o ser interior, expõe os pensamentos e propósitos do coração. Ela julga. Nós não julgamos. A palavra é quem julga o que está certo, o que está errado, e propondo a cura. Como diz Pink, existe apenas uma salvaguarda contra o engano. Vou repetir. Existe apenas uma salvaguarda contra o engano, que é estabelecer-se na fé. E para isso precisa haver estudo diligente e recado de oração e uma recepção humilde do enxerto da palavra de Deus. Quão importante é isso para nós? Como eu disse, que esse encontro nosso hoje aqui, essa aula, sirva para nos despertar em nós maior apego à palavra, a suficiência da palavra de Deus. Em último texto, se o tempo permitir,
A segunda carta de Pedro, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Quantas fábulas existem hoje para oferecer ajuda aos seres humanos? Engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Vejam, neste texto Pedro destaca aqui a suficiência das Escrituras. Notem que ele exalta Jesus Cristo e a sua palavra acima da experiência humana. A verdade é que os apóstolos, eles foram testemunhas oculares do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eles conheciam o poder do Salvador. Mas notem, mesmo conhecendo o poder salvador de Jesus, sendo testemunhas oculares, a confiança deles estava depositada na palavra e não na experiência pessoal. Notem, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente que, vejam, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Preste muita atenção, porque eu vou passar rápido aqui. O que nós extraímos dessa verdade, dessas declarações em 2 Pedro? Primeiro, por causa da sua inspiração, as Escrituras, tanto mais confirmada a palavra profética, tornam-se mais confiáveis do que qualquer experiência pessoal. As experiências pessoais são importantes. Você dizer para alguém: eu estive deprimido, mas a palavra me livrou, Cristo me libertou, é importante. Mas você está apontando para a verdade bíblica, para autenticar isto. Segundo, embora Pedro, Tiago e João tenham ouvido a própria voz do Pai, sua confiança estava nas Escrituras e não em sua experiência emocional. Terceiro, a base da confiança dos apóstolos estava na revelação de Deus, concedida pelo Espírito Santo, que foi preservada conforme conduzia as mentes dos autores das Escrituras, para que todo o seu conteúdo fosse de Deus. E ainda, tudo o que Deus quer que saibamos a respeito dele, ele revelou em palavras que foram registradas para nós nas Escrituras. E por último, a base para nossa confiança na autoridade singular da Bíblia para o ministério de aconselhamento pessoal está no testemunho que a própria palavra dá acerca da sua suficiência. Então, gente, o que eu quis fazer hoje aqui é extrair da própria palavra que a palavra é suficiente. É a autoridade de Deus. Ela tem poder. Ela transforma. Se vocês quiserem ler mais sobre o assunto, duas excelentes ferramentas: as Escrituras e o aconselhamento bíblico e a resposta ao Evangelho, o livro de leitura obrigatória para todos os alunos do Foco, que terão o privilégio de receber um diploma no final do ano. Vamos orar? Obrigado, a Deus, pela Tua palavra. Queremos reagir como salmista. A Tua palavra é o nosso prazer. Se a Tua palavra não fosse o nosso prazer, teríamos sido destruídos. Ó Deus, obrigado,
pelo grande privilégio de termos sido transformados, iluminados. E hoje podemos, ó Deus, compreender a Tua palavra, extrair dela, ó Deus, quão importante ela é e quão suficiente ela é para lidar com as questões do coração humano. Ó Deus, que essa palavra nos ensine ao longo desse curso, para sabermos lidar com os nossos dilemas pessoais, nossos temores, ansiedade, depressão. Ó Deus, que seja uma bênção para as nossas vidas a Tua palavra que será ministrada ao longo deste curso aqui. Abençoa-nos desse dia, nós te agradecemos e te louvamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém.